quando você vai ler o livro de uma autobiografia, por exemplo, a pessoa ela percebe o que ela fez, acho que depois o que ela depois vira um método. Primeiro a gente Faz de vai maneira empírica desenvolvendo de até, maneira orgânica, através de alguns princípios, algumas premissas, normalmente de valores, etc. Aqui nesse projeto tão legal que é o HJ Conference, surpreendente, gente de tudo que é lado, falando de assunto de negócio, pessoas qualificadas e também inspiradoras. Por isso nós aqui do Conversas Inspiradoras estamos com os nossos estúdios de podcast preparados aqui para bater o papo com essas pessoas que passam por aqui. E hoje ainda temos convidados mais que especiais. E quando a gente fala de edutainment, que é educação por meio do entretenimento, a gente tem por aqui pessoas que pensam em entretenimento e pensam em educação. E ao meu lado está alguém que comanda algo bem bacana no mundo da educação, da nova educação que vem por aí. Como tá, Wes? Tudo bem com você? Prazer, tudo ótimo, o cara tá aqui. E aqui assim, ó, tem que se apresentar, não vou ficar fazendo onda não. Quem que é o Bayer que eu estou conversando aqui? Boa, meu nome é João Bayer, tenho 27 anos e eu sou CEO da Bee Academy e sócio da Sales Hackers. Muito bem. Bee Academy, Sales Hackers. O que é a Bee Academy e o que é a Sales Hackers? Legal, a Bee Academy é uma edtech da nova economia. A gente trabalha com educação executiva para desenvolver líderes para a nova economia. E a Sales Hackers é uma rede de franquias de consultoria de sucesso do cliente e consultoria de vendas para acelerar o crescimento de negócios, como grandes players aí como Icatu Seguros, Falcone, vários uns pequenininhos por aí. É. Quanto tempo já de jornada, cara? Comecei com 17, eu tenho 10 anos de jornada e sempre trabalhei na área de vendas e continuo até hoje, de alguma forma ou de outra, atuando na área de vendas, desenvolvo líderes comerciais, a gente dou aula de vendas e liderança no MBA da Bee Academy também. Sou um apaixonado por desenvolvimento humano e vendas, né? E me conta uma coisa, você veio falar o quê? Você deu a palestra aqui antes de vir para cá, né? Sobre o que foi a sua palestra? Foi como que eu saí de vendedor para CEO e qual que é o passo a passo, né? Quais são os 7 pilares que eu levei ao longo da minha jornada para conseguir chegar na alta liderança das empresas. Dá um spoiler pra gente aí. Fala 2 ou 3 passinhos desses aí. Legal. Esses passos foi uma coisa muito orgânica, né? Quando a gente você percebeu os passos depois ou você planejou os passos? Depois. Você percebeu eles? Eu acho que eu passei por isso. Que o meu case, assim. Eu acho que todo mundo, né? Quando você vai ler o livro de uma autobiografia, por exemplo, a pessoa ela percebe o que ela fez, acho que depois o que ela depois vira um método. Primeiro a gente vai desenvolvendo de maneira orgânica, através de alguns princípios, algumas premissas, normalmente de valores, etc., que pautam as tomadas de decisões ao longo da vida. Só que esse padrão, depois você consegue identificar essa receita, digamos assim, essas premissas e, peraí, isso aqui tem algum valor, né? E uma das coisas, a gente até estava conversando nos bastidores, né? Uma das coisas que pautam sempre a minha tomada de decisão, que é um desses pilares, é o trabalhar para aprender. E eu tomei muitas decisões na minha vida que eu fui assim absolutamente contra qualquer conselho. E eu vou te dizer que talvez eu seja muito cabeça dura, né? Todas essas decisões que eu fui tomando, quando, por exemplo, eu abri mão da faculdade, que eu tinha passado, primeiro filho que tinha passado na faculdade, primeiro filho dos três irmãos, seus irmãos. Né? Exatamente, que ia fazer faculdade, apesar de não ser o mais velho, e eu deixei de lado a faculdade que eu passei, por exemplo, para começar a trabalhar numa empresa que eu não tinha salário, que eu ia ter só comissões. Não, qual foi o impacto disso dentro de casa? Foi bastante grande, assim, todas essas decisões, e até hoje eu tomo decisões de muito risco calculado. E essas decisões, elas têm dois desses grandes pilares estão nesse framework de decisão, nessa mentalidade que pressupõe essas decisões, que é o trabalhar para aprender. Então, eu priorizo entrar em desafios que vão me trazer mais aprendizado do que necessariamente trazer dinheiro. E, além disso, o empreender na carreira.
que é essa questão do realmente assumir risco calculado, né? Esses dois pilares são os pilares que mais fazem a diferença no final do dia, porque são os pilares de tomada de decisão. E quando você toma a decisão, você está basicamente definindo para onde sua vida está indo, né? Então, esses acho que são os pilares que, se a galera implementar na jornada, que é assumir risco calculado, olhar para pagar fazer um investimento de curto prazo em prol de um retorno de médio prazo, faz muita diferença do que só pensar no que vai me dar mais dinheiro agora, no que vai me dar mais segurança agora, que acho que é o maior erro. Quem está na zona de conforto não está vivendo, está no piloto automático. Então, eu sou um cara... E não está desenvolvendo. Você, na verdade, está vendendo suas horas, né? Está vendendo as horas, pensando no curto prazo, só que não aproveita o curto prazo. Entra no piloto automático e, quando vê, percebeu que a vida passou e não se desenvolveu, cresceu, não construiu um legado, né? Tem um dos pilares também que está relacionado a legado, a você entender... E eu entendi isso, assim, eu sou muito grato de ter entendido isso muito cedo. Eu fiz um curso de liderança com 17 anos de idade. Quanto, João? Com 17 anos. Mas com quem que você fez esse curso? Onde você fez esse curso? Eu fiz esse curso, eu tinha feito um curso de gestão emocional com 16 anos, que minha mãe pagou para mim, de R$300. E eu abri mão de pular carnaval em Balneário Camboriú para fazer esse curso. E foi a escolha que mudou a minha vida. Acertada, assim. Né? Porque foi... A minha mãe se arrependeu depois, já vou contar por quê. Mas eu fiz esse curso de inteligência emocional e eu ganhei uma bolsa para um treinamento de liderança. Eu não tinha entendido muito bem o porquê da bolsa, depois eu entendi. A empresa queria me contratar, me deu a bolsa e me fez uma proposta de emprego. E nesse treinamento de liderança que eu ganhei, a pessoa que estava ministrando o treinamento, ela falou para a galera que estava lá, e tinha PhD lá, que era meu colega, tinha vários empresários executivos, que normalmente é o público que está fazendo essas imersões de liderança e tudo mais. Okay. Estava lá meio peixe fora da água, assim, muito grato de poder estar lá e evitar muito erro, porque eu recém estava começando minha jornada profissional e eu já comecei a tomar as decisões, digamos assim, com o drive que eu considero que é certo, que me fez atalhar alguns caminhos. E aí ela falou o seguinte: João, você vai morrer. E beleza, parece que é uma coisa que a gente sabe que a gente vai morrer, mas eu com 17 anos nunca tinha pensado sobre isso. Eu vou morrer. Só que, de fato, ela fez a gente refletir sobre isso. A gente vai morrer e a vida vai continuar sem você. E o mundo vai ser igual, inclusive. Mas tem uma forma da gente se tornar eterno. E essa forma da gente se tornar eterno é através do legado que você constrói aqui. Dependendo da religião, Jesus é eterno e ponto final. Por que Jesus é eterno e ponto final? Porque, independente se você acreditar que ele ressuscitou ou se você não acredita que ele ressuscitou, ele está vivo até hoje na vida das pessoas. Uhum. Porque bilhões e bilhões de pessoas seguem o que ele ensinou nos 32 anos de vida dele. Só 32 anos de vida dele. Então, quando essa ficha caiu lá para mim, que eu tive esse primeiro pilar para subir para a alta liderança, que eu levo até hoje, que é você tomar as suas decisões tendo clareza de propósito e legado. E normalmente a gente pensa o contrário, né? Então eu já trouxe 3 pilares, né? Que é ter clareza de propósito e legado. Sim. Isso vai ajudar a gente a tomar decisões pensando no longo prazo, pensando no que você está construindo, na diferença que você está fazendo na vida das pessoas. Você trabalhar para aprender e entender que o trabalho é o veículo e não é o destino. O trabalho é somente o caminho para você chegar onde você quer chegar. E a gente tem que escolher um trabalho que está indo na direção certa. Sim. Senão esse trabalho pode nos distanciar do nosso caminho. Sim. Né? E muita gente nem sabe qual que é para onde está indo. A vida passageiro. Pensa que o trabalho é o fim. E o trabalho não é o fim. O trabalho é o meio. Para ir para onde? Aí a pessoa tem que saber qual que é o seu propósito, qual que é o seu legado. Né? Mas você descobriu isso muito cedo, né, cara? Muito cedo. Muito Porque cedo. Assim, se a gente pensar bem, mentora vários executivos,
muitos deles começam a perceber isso depois do segundo ciclo empresarial, quando passaram já do primeiro, vamos falar, aquele primeiro ciclo onde está aprendendo o trabalho, chega a liderança, e aí ele chega a reflexão ali, aos 35, 40 anos, aos 15 anos de vida de trabalho, e essa percepção te dá uma vantagem competitiva enorme, né? Eu sempre fui muito grato a isso, mas ao mesmo tempo eu sempre me cobrei demais, porque eu sabia. Imagina, eu tô lá numa sala com um monte de executivo, líder, empresário que gerencia centenas de pessoas. Vocês, né, trabalham, hoje em dia tem muitas imersões de liderança e tudo mais. Pô, é difícil você ver alguém de 16, 17 anos lá. Essas pessoas, elas falavam muito para mim sobre como eu era talentoso, como eu tinha um potencial enorme, e isso fez com que eu tivesse que levar isso a sério. Então, eu fui um cara que... Isso foi bom? Ou foi ruim? Cara, foi ótimo. Foi, às vezes, vamos falar, um fardo? Não, porque, assim, eu tinha tudo para dar errado, cara. Se eu não tivesse essa pressão e eu até considero como uma rede de apoio, eu tava perdido aí pela vida, sabe? Porque, mesmo assim, para mim foi muito difícil criar disciplina. Muito difícil criar disciplina. E você sabe por quê? Não. Cara, vários motivos, assim, mas um deles, por exemplo, eu fui criado somente pela minha mãe. E a minha mãe, ela trabalhava 12 horas por dia. Então, eu e meus irmãos não éramos disciplinados. Sim. A gente tinha... Enfim, tinha... por causa, talvez, da diferença do tempo. Às vezes faltavam elementos de exemplo, porque estava distante, né? Meu pai, ele era um pai presente financeiramente e de tempo, mas em tempo de lazer, final de semana, etc. Então, não tinha aquela figura de disciplina, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que, era nota 6 numa escola pública. Então, aquele cara que não era o cara de estudar, não era o cara de ler, sabe? Eu sempre fui um nota 6. Então, se eu não tivesse pessoas me trazendo essa responsabilidade, essa consciência, eu seria o que muita gente que é um bebezão adulto. Né? E eu tive a oportunidade de amadurecer. Né? Por exemplo, eu não fui para o quartel. Se eu tivesse para o quartel, tem muita gente que vai para o quartel, tem mecanismo de desenvolver disciplina. O meu mecanismo foi esse, sou muito grato por esse mecanismo, né? Que é as pessoas me trazer essa consciência de que eu era uma pessoa talentosa, que eu tinha muito potencial. Isso me motivou a, de fato, fazer a diferença nas empresas que eu entrei, a querer crescer nas empresas que eu entrei. E eu aprendi sobre liderança servidora lá nesse mesmo treinamento com 17 anos de idade. Eu entrei nas empresas trabalhando mais que todo mundo, querendo ajudar todo mundo, querendo servir todo mundo, querendo resolver o problema das outras áreas. Porque o meu antes de eu começar a trabalhar, eu já aprendi isso. Então, meu drive, e eu trabalhei 3 anos nessa empresa depois, meu drive era, cara, eu tenho que ser empreendedor. Por acaso o livro do monge, ele te influenciou nisso? Do monge executivo? Eu já li, mas ele não influenciou, porque eu li ele recentemente. Eu ouvi ele lá atrás. Não, porque quando fala liderança servidora, a gente associa muito a questão do monge executivo. Né? Mas eu ouvi ele lá atrás, nesses treinamentos que eu fiz nesses 3 primeiros anos de jornada, ali dos 17 aos 20, todo mundo falava sobre ele, tal, citava, mas eu fui ler ele realmente super recentemente, mas eu aprendi lá com quem embasava no livro e mostrava na prática. E eu desenvolvi hábito. Isso foi uma coisa que eu valorizo muito na educação. Hábito e rotina, né? Ou rituais para disciplina são essenciais. Né? Até a questão de neurociência, né? Exatamente. E como isso conversa? A gente está falando com o João, filho que foi criado pela mãe, 3 irmãos, tinha tudo para dar errado. Aos 17, primeiro a passar numa faculdade e foi fazer liderança. Você me trouxe vários aspectos. Como é que isso acaba chegando num cara jovem, versátil, ligado a vendas e executivo de uma EDTech que é considerada das mais importantes dentro do seu eixo no Brasil? Como é que isso chegou ali? Legal. Bom, o que aconteceu foi que, quando eu comecei a trabalhar com vendas, trabalhei vendendo cursos e depois eu fiz uma migração para marketing digital. Por quê? Porque eu queria aprender sobre inovação. E eu sou de uma cidade de 70 mil habitantes. Qual é a sua cidade? Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E inovação numa cidade pequena, naquela época, acho que até hoje, é marketing digital.
Sim. A minha mãe, até hoje, eu não tenho nada a ver com marketing digital, o meu trabalho, ela até hoje, para explicar para as pessoas, ela fala que eu trabalho com marketing digital. E por quê? Porque digital é a internet, é a forma que as pessoas lá do interior tangibilizam normalmente essa o que tá inovação. dentro do repertório, é a conexão que elas fazem Isso. ali. E eu segui esse caminho. Bom, eu não quero trabalhar no comércio. Eu não queria ir pelo caminho tradicional e na minha cidade mal indústria tem. Tem cidade no interior ainda que é boa de indústria. O meu é agro e comércio, ponto final. Então, eu fui para esse marketing digital. Comecei a vender curso de marketing digital de R$300, onde no curso a gente ensinava as pessoas a fazer, criar conta no Google Meu Negócio. A gente ensinava a pessoas sobre Google Drive, sobre anúncio. Pô, mas Isso em 2015. existem quantas pessoas que precisavam dessa informação? Isso em 2015. E aí, 2014, 2015. Do marketing digital, eu abri um negócio. Esse negócio que eu abri era um negócio muito linkado com o meu propósito de educação. Esse meu propósito de educação, eu só tinha legitimidade lá com 22 anos, quando eu abri meu negócio, só tinha legitimidade para ajudar jovens. Não tinha legitimidade para ajudar empreendedor. Né? Eu estava começando a minha jornada, eu tinha essa consciência. Tomei na cara algumas vezes, mas mentores me ajudaram a entender que eu podia ajudar aquele público, né? Que era quem eu tinha legitimidade. Só que eu tive que fechar o meu negócio porque eu virei pai. E eu não tinha chegado num nível de maturidade de negócio para eu conseguir dar o sustento e a segurança que eu precisava naquela fase da minha vida para minha família. Então, eu deixei de lado o meu sonho e o meu propósito de ajudar as pessoas através da educação para entrar no mundo CLT e entrei numa startup de finanças, uma fintech, como head de marketing e vendas. E uma curiosidade, sabe qual que era o nome dessa empresa que eu criei? Biacademy. Você já vai entender essa história. Meio que deu uma bugada aqui. Deu uma bugada, né? Mas isso foi lá em 2016 que eu criei uma empresa chamada Biacademy. E aí eu fui para o mundo CLT pela primeira vez na vida, depois de 6 anos trabalhando. Plano de saúde, aquela coisa toda. Super benefícios, né? Uma jornada totalmente nova, cheia de encantos. Exatamente. Fui para Florianópolis, a empresa foi transferida de Santa Maria para Florianópolis. Startup, inovação, Acate, Sebrae incrível lá, fazendo um papel incrível, que é o melhor ecossistema do país. Não, é ecossistema, se fala alguma coisa encantadora, é o ecossistema da Acate e do Sebrae SC ali, todo aquele meio, é uma loucura. Fantástico. E eles foram também responsáveis por me abrir muitas portas. Hoje sou mentor lá faz 2 anos, ajudo muito empreendedor, adoro. Todo mês está lá lotada a minha agenda com mentoria, participo de banca, enfim, apoio muito o ecossistema porque ele me ajudou muito a me inserir nesse mundo de inovação. Só que o que aconteceu? Nessa fintech que eu estava, chegou um momento que eu era a pessoa que mais sabia da mesa. Porque os empreendedores eram empreendedores do negócio tradicional que tiveram uma boa ideia e criaram uma startup. Mas quem realmente estudou a fundo sobre inovação, quem estudou sobre marketing digital, sobre venda, sobre crescimento de negócio... A fonte era você ali. Era eu, e a gente dobrou de tamanho 2 anos seguidos, e eu à frente da operação comercial. Só que eu sou aquele cara drivado por aprendizado. Então eu olhei para isso e eu também não tinha um legado que eu queria construir na área financeira. Então, eu preciso migrar. Você surfava bem, mas aquela não era a tua praia. Tipo isso. E aí eu comecei, preciso migrar. Estava confortável demais. E eu saí, tinha um salário de R$7.000, e eu saí para entrar numa empresa e receber R$4.000, PJ, sem plano de saúde, sem benefício nenhum. Uma empresa uma mudança severa. Severa. Severa, o que eu quero dizer? Distante. Eu tenho com filha, tudo, né? E eu fiz essa mudança porque eu ia ser a pessoa mais burra da sala. Eu sentei numa mesa que era na mesa da Sales Hackers, que são especialistas em estruturação de processos de vendas e sucesso do cliente. Eu entrei lá com uma meta bem simples. Ou você dobra de tamanho e vira sócio, ou você não dobra e não ganha nada. No sentido de equity, né? Agressivíssimo. Um vesting que não se faz... Não, ele é assim. Não vamos entrar no detalhe, mas ele é incomum, vamos dizer assim. Incomum. Mas era um vesting bom, um vesting de percentual agressivo também. E aí, legal, esse era meu game, assim, risco, aprendizado
e é muito mais alinhado com o meu propósito, eu estava ali desenvolvendo times de vendas, estava lá ajudando empresas a crescer, muito mais linkado com o meu propósito. Lá na Sales Hackers, eu vendi por 3 meses. E o Duda, que é meu sócio hoje, o diretor de operações, falou, João, para de vender que nós não temos como entregar. Bom, eu tenho meta para bater. Se eu não vender, eu não chego nem no meu custo de vida que eu tinha. E você me fala para parar de vender? Você me fala para parar de vender. Podia ter saído, podia ter feito várias coisas, né? Eu falei, bom, vamos resolver o problema de entrega então, né? Aí a gente começou a estudar vários modelos de negócio e eu encontrei num modelo de negócio a franquia para escalar. Mas franquia para mim é um bicho de 7 cabeças. Os meus chefes vão enlouquecer, né? Mas era o melhor modelo. E tinha um cara que uma vez tinha tentado comprar da Sales Hackers uma consultoria, não tinha conseguido, não tinha budget, e ele fazia formatação de franquia. Chamei o cara para uma mentoria, e aí no final da mentoria eu falei assim, você ainda tem interesse de a gente estruturar a máquina de vendas? Sim, mas não tem dinheiro. Beleza, então vamos fazer uma permutinha aqui, né? Ok, joga lá da cá. Deixei alinhado, fui para fazer apresentar o áudio, analisei as opções de crescimento, o modelo mais viável é esse aqui. Pô, João, mas como é que nós vamos franquear, né? Tipo, é igual desenvolver software, tipo assim, para nós que somos de serviço, é um bicho de 7 cabeças. Eu não escrevo código nem você. Tipo, eu não sou a franqueadora nem você. Como é que nós vamos fazer esse treco? E nós não temos grana para contratar desenvolvedor, né? Tipo isso. Ixi. Nós não temos grana para contratar uma empresa de formatação. Não, mas então, se a gente quiser franquear, o negócio já está fechado. E naquele mesmo dia a gente decidiu franquear. A gente saiu de um faturamento de 750 mil para um faturamento de mais de 3 milhões por ano. Mamãe. 7 franquias, viramos recorrente. Só que chegou numa fase em que eu, já com 26 anos, comecei a pensar que estava mais do que na hora de eu voltar a viver meu sonho, que era trabalhar com educação. Aquela história do legado. Aquela história do legado. Porque eu estava mais perto, eu estava num veículo que estava me caminhando em direção a. Ok. Mas não era o destino. E eu estava numa fase, agora eu preciso transcender, eu preciso realmente focar em construir o meu legado. E esse legado é na educação. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma mentoria com um cara fantástico chamado Thiago Gabri. Thiago Gabri foi diretor comercial da RD, depois diretor comercial do LinkedIn. E aí eu questionei ele sobre essa transição que eu queria fazer. Ele falou, João, antes de você decidir para onde você quer ir, você tem que decidir se você quer sair de onde você está. Porque independente de onde você for, você não vai se arrepender. Se é melhor ou pior, porque você não vai comparar. Você tomou uma decisão primeiro, depois você tomou outra. E então eu tomei a decisão de sair da Sales Hackers sem um pipeline definido para onde eu ia ir. Simplesmente sair. E eu tinha uma certeza. O cartão de crédito ia chegar no próximo mês, não era barato. Escola da E minha D30, filha, né? Dia seguinte era D29. Exatamente. Então, assim, eu tinha certeza das despesas, mas eu não tinha uma proposta tangível na mão. Era bem na época do Natal, Ano Novo, saí em dezembro de 2021, na festa de final de ano da Sales Hackers, foi tipo uma despedida. E não falei para ninguém, né? Doido. Como é que o João sai da empresa que ele é sócio, né? Me consolidei como sócio lá e tudo mais. Como é que o João sai da empresa que ele é sócio para fazer o quê? Não faz o menor sentido. Então não falei para ninguém, mas estava eu lá dia 31 de dezembro fazendo entrevista. E aí eu recebi uma proposta para dirigir mais de 100 pessoas na área de vendas numa empresa de Santa Catarina, com o salário mais alto que eu já vi na minha vida, salário de 20 mil reais. Eu era o tipo de cara que quando eu estava lá vendendo porta a porta, gastando sola do sapato, eu não me imaginava ganhando na Mega Sena. Eu imaginava assim, imagina eu ganhando 20 mil reais, cara, que loucura que ia ser. Pensava em juiz que ganha 20 mil reais, imagina se eu tivesse ido por esse caminho, saca? E aí eu recebi essa proposta e eu, sem nenhuma outra proposta no pipeline, eu disse não. Eu disse não.
E eu comecei a prospectar as melhores edtechs do mercado. Uma das edtechs que eu prospectei era a Bee Academy. Agora você vai ter que fazer uma conexão. Vou ter que fazer a conexão. O que aconteceu? Quando eu deixei meu negócio de lado e entrei no mundo CLT, eu atendia alguns jovens como mentoria, eu não fui prospectando mais, fui terminando aqueles clientes e deixei lá meu site no ar, bonitinho, mas era o meu sonho engavetado. Vieram comprar o meu domínio. E eu vendi a Bee Academy, o meu domínio Bee Academy, para a Bee Academy que todo mundo conhece hoje, sentindo que eu estava dando meu filho para adoção. Porque quando você cria uma URL, uma domínio, marca, assim, é um nome só, mas em volta dele tem todo o sonho, tem toda a construção Exato. do idealizador, né? Eu fiz o site sozinho na unha, a marca, tudo. E eu literalmente senti que eu dei o meu filho para adoção, que eu não tinha condições de criar. E pelo menos eu dei para alguém que ia construir um negócio na área da educação. Isso para mim foi muito chave. Eu questionei muito, sabe? Quais são suas intenções com o meu filho, sabe? O que você quer, né? Mas que seja para alguém que pudesse dar vida àquilo que você não estava dando naquele momento. Exatamente. E aí eu vendi o domínio pro Bruno e pro Robério. E aí, beleza, vendi o domínio, passou alguns anos, eu vi, né, a Bee Academy crescer e tudo mais. E, obviamente, eu prospectei a Bee Academy para atuar lá dentro. Não sabia que posição, não sou um cara apegado a cargo, mas, por coincidência, eles tinham uma posição que era a mesma posição que eu estava na Sales Secrets, que era para CRO. Obviamente. Chief Revenue Officer. Exatamente. E, obviamente, eu aceitei o desafio e senti que eu estava voltando a cuidar do meu filho depois que ele já era adolescente, né? E adolescente mesmo, com os desafios de um bom adolescente. E está sendo uma jornada fantástica, né? Passei 6 meses lá e fui promovido a CEO recentemente. O Bruno está mais no conselho, está mais focado em relacionamento com investidores e eu realmente estou conduzindo o negócio como um todo. E estou vivendo o meu propósito, que é atuar na área da educação, que é gerar impacto na área da educação. E educação não convencional. Porque eu naturalmente virei um rebelde com a educação tradicional. Porque eu tive a oportunidade de ver que eu teria cometido um erro absurdo se eu tivesse ido para a administração com 17 anos de idade, sem nem saber o que eu ia querer fazer da vida. Eu tenho clareza que esse é um erro absurdo, porque a pessoa passa 5 anos na zona de conforto. Porque ela acha que a vida vai acontecer só depois da faculdade. E esses 5 anos é muito caro. É muito caro. Depois eu entrei na administração, conciliei até a minha filha nascer, fui até o 7º semestre e eu também vivenciei o mundo da universidade e tal, mas eu trabalhava e eu via os meus colegas que nem sabiam o que estavam fazendo lá e eu já tinha negócio, eu já tinha Bee Academy, eu já estava atendendo gente, estava faturando, já tinha virado sócio de uma outra empresa, de um cara que... Tinha outra perspectiva e outra aplicação do conhecimento, né? Exatamente. Então, naturalmente, vendas sempre foi a minha profissão. A profissão que abriu portas nas empresas que eram um veículo para me levar mais próximo do meu propósito, para eu aprender mais. Mas eu sempre encarei o trabalho como uma grande escola que ia me ensinar a construir o legado que eu queria construir no futuro, sabe? E hoje a gente está num projeto chamado HJ Conference, que antes era hoje, né? Isso. E a gente praticamente fez uma linha do tempo do João até hoje. E qual é o João de amanhã? Se você aponta tanto para legado, você hoje está com duas trilhas aí fantásticas. O que é o João do futuro e o que ele vai estar tocando? O João do futuro, com plena certeza, vai ter o seu próprio negócio. Isso não tem data para acontecer, mas com plena certeza eu vou ser um founder com uma experiência de second founder, né? De estar já à frente de negócio, de já ter liderado outras empresas. E toda essa minha jornada, ela é uma jornada para eu construir um legado. Isso está claro para mim desde os meus 17 anos e eu já lidei com a minha ansiedade de empreender bastante tempo, né?
Eu ouvi algumas vezes de alguns mentores: João, tudo na vida é um processo, respeita o processo, continua plantando, né, que você vai colher os frutos. Só que eu estou plantando há 10 anos, me preparando, né? Se toda empresa é um veículo para me preparar para o meu propósito, eu sei que propósito, que legado de verdade, precisa ser o legado do João. E um dia eu vou ter o legado do João como empreendedor na área da educação, com plena certeza, desenvolvendo pessoas. E, mais uma vez, não tem data para isso acontecer, eu não tenho pressa, mas o João do futuro, com plena certeza, é esse. E se as pessoas quiserem encontrar o João, falam assim, pô, ele fala que mentora tanta gente, eu queria ter uma oportunidade de sentar com o João para ouvir um pouco mais da história dele, para ele me orientar. Como é que as pessoas te encontram? Ou seja, sei lá, LinkedIn, Instagram, ou então na CAD. Conta como é que funciona para as pessoas talvez te acessarem. Legal. A melhor forma hoje é acessar joãobayer.com.br. Bayer com B-A-Y-E-R. Isso, joãobayer.com.br, porque eu vou fazer um meetup para ajudar as pessoas que querem subir para alta liderança. Olha que legal. Esse meetup vai ser gratuito, vai ser online, então a pessoa pode acessar lá joãobayer.com.br, se inscrever, que esse meetup vai ser bem legal. E além disso, se quiser trocar uma ideia, pode me conectar no LinkedIn, me seguir no Instagram, que é a forma mais fácil de falar comigo, é LinkedIn e Instagram. Ambos é João Bayer, você consegue me achar. Instagram é joãobayer.br e LinkedIn, pesquisando o João Bayer lá com Y, com certeza me acha. João, eu queria agradecer imensamente a sua gentileza, até você tem uma serenidade ao contar as coisas, trocar que a gente entra numa energia muito suave, muito leve, e eu tenho certeza que você, dentro da sua gestão, consegue gerar muita segurança para os seus pares de trabalho, para os seus liderados, e eu acho que isso talvez seja o segredo do sucesso e a construção do seu legado. Muito obrigado e espero vê-lo muito por aí, você e a sua obra, para ajudar um mundo melhor. Valeu, muito obrigado. Valeu, pessoal. Esse foi mais um Conversas Inspiradoras, direto do HJ, aqui da Gigante Concórdia. Logo mais nos vemos com mais um bate-papo aqui nesse sofá do Conversas Inspiradoras. Valeu, pessoal.